Amém, amados? Prazer, bom dia. Meu nome é Alan Basílio. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Graças a Deus, nesses tempos difíceis aí, o Júnior tem renovado nosso contrato. E esse ano, graças a Deus, eu estou com a minha esposa, a Érica. Nós somos pastores da Betânia, em Macaé, uma casa de amor. E também coordenamos o Missão Raab, que talvez alguns conheçam. É um trabalho que fazemos em Macaé, resgatando a vida de meninas que se prostituem, moradores em situação de rua, travestis, drogados, viciados, que passam ali pelo Raab. O Raab acontece uma vez por mês, no meio da praça da cidade. Então é aberto, é uma mesa, é a coisa mais simples que se pode fazer, é uma mesa de plástico com café, pão. O lema do Raab é café, pão, amor e compaixão. Então, uma mesa com café, pão, bolo, suco, refrigerante. Nós levamos umas cadeiras e chamamos as meninas não para dar comida para elas, porque Deus não te mandou dar comida para ninguém. Deus mandou você repartir a sua comida com quem tem fome. Porque dar comida não requer envolvimento. Você pode ir ali, ver o cara, você compra um prato de comida, dá para ele e segue teu caminho. Repartir a comida envolve em tempo, disponibilidade. Sabe, amados? Entenda que repartir o que você tem não é mérito nenhum. Repartir o que você tem é a coisa mais fácil. Repartir o que você tem fala de dar roupa, fala de dar comida, fala de dar dinheiro. Só que não é isso que Deus e essas pessoas esperam de nós. Mais do que repartir o que temos, eles esperam que nós venhamos repartir com eles quem somos. Porque repartir quem somos fala de dar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso afeto, o nosso carinho e o nosso amor. Então, se você reparte o que você tem sem repartir o que você é, você não está fazendo, não está comunicando o reino de Deus. Entendeu, amados? Porque naquela cruz, Jesus não repartiu só o que ele tinha. Naquela cruz, ele foi repartido. O Pai repartiu quem o Filho era. Naquela cruz, o Pai serviu uma grande ceia para todos nós. Sabe, Jesus é o pão da vida, é o verdadeiro pão. Ele vai dizer isso, não foi o maná, não. Ele falando sobre o pão da vida, os discípulos, algumas pessoas que seguiam ele, falam, mas tu é maior do que Moisés, nosso pai, que nos deu o maná, o pão do céu para comer? Jesus falou, aquilo que ele deu para vocês comer não era o pão do céu. O verdadeiro pão do céu sou eu, que desci do céu e dou a vida por todos vocês. Eu sou o pão. Eu sou o verdadeiro pão do céu. O que os antepassados de vocês comeram foi maná. Pão do céu é aquele que desce e dá a vida. Por isso ele vai dizer que tem que comer da carne dele. Tem que comer da carne dele. Porque a vida está no Filho, amados. Entendeu? Então, naquela cruz, o que o Pai fez foi servir uma grande santa ceia para todos nós. Ele pegou o pão da vida, ele repartiu na cruz, e cada um que está aqui porque tem comido um pedacinho daquele pão que foi partido pelo Pai. Entendeu, amados? Então, enfim. Amados, eu chego a uma conclusão que não ter nenhuma palavra é melhor do que ter duas. Porque quando você tem duas, você não sabe qual tu prega. Quando tu não tem nenhuma, tu tem que chegar aqui e ficar na dependência de Deus. E agora eu tenho que ver o que eu vou falar aqui. Ô meu pai. Espera aí, só um minuto só, gente. Unidu, Nite, Salamê, Mingueta. Como o Dario falou ontem, eu também sou, sabe? Eu sou pentecostal. Eu acredito que aqui tem algum assembleiano, tenha filho de assembleiano, tenha neto de assembleiano, Então, em nome de Jesus, se você quiser ficar à vontade para falar aleluia, glória a Deus. Isso é ser religioso, então eu sou religioso, tá? Você pode falar Shazam, Mengo, tá? Fala Shazam! Vai que cai um raio aí, né? Pum! Pode gritar, Mengo! Sabe? Mas se expressa de alguma forma, amados. Eu não tenho problema com emoção não, entendeu? Os vivos têm que expressar essa emoção de alguma forma.
Quem não expressa emoção é quem está morto. Entendeu? Morto é quem não expressa emoção. Então, se você quiser jogar a cadeira pro alto, quer dizer, aí eu não sei, tem que saber com o Júnior, né? Se pode. Entendeu? Se você quiser sair correndo daqui, abrir aquela porta e dar um mergulho na piscina de roupa e tudo, vai lá, em nome de Jesus. Vai ser legal pra caramba, já pensou? Né? Cara fica doidão, chapado da glória, abre aquela porta ali, vai na piscina, tipo... Pô, cara, ano passado teve um que se jogou na cadeira no chão, né? É melhor se jogar na piscina, pô. Entendeu? Mas amém, amados, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre algo que eu tenho ministrado na igreja esses últimos dias. Espiritualidade desumana. Amém? Oh, glórias. Porque infelizmente é possível você ser espiritual e não ser humano, amados. Sabe? E é engraçado que numa busca por espiritualidade, nós temos aberto mão da nossa humanidade. Isso é triste demais. Porque se você é espiritual, mas não for humano, você vai se tornar mecânico, vai se tornar um robô, amados. Sabe, sem sentimentos. E às vezes nós somos tão espirituais, que aquilo que é humano não nos toca mais. Essa espiritualidade é perigosa, sabe? Uma espiritualidade onde você não é tocado mais por aquilo que é humano. Onde a dor de outro ser humano não te toca mais. Onde a dor de outro ser humano não traz mais lágrimas aos seus olhos. Você é capaz de dar um tapinha no ombro dele e dizer... eu vou orar por você. E muitas das vezes nós dizemos, eu vou orar por você, porque não estamos dispostos a dizer, eu vou sofrer com você. Só que a Bíblia diz, chorai com os que choram. Sabe? É preciso estar disposto a sofrer, amados, com os que sofrem. E não apenas orar por eles. Orar por eles é uma obrigação, cara. É o mínimo que você pode fazer diante de alguém. Se você é cristão e apareceu alguém com necessidades diante de você, o mínimo que você pode fazer é orar por essa pessoa. Você não está sendo mais cristão, cara, você está fazendo o mínimo, sabe? E é muito ruim ficar na linha mediana, amados. Eu tenho falado isso na igreja. O mediano é medíocre. Por isso é mediano. O mediano é medíocre. A gente está cheio de crente mediano, sabe? Mediano é ser morno. Não é quente e nem frio. Não toma partido, amados. Quer ficar ali no meio termo, quer ficar bem com todo mundo, quer agradar a todo mundo. Jesus foi Cristo porque nunca teve medo de ofender quem ele precisasse ofender. Nesse mesmo discurso em João 6, quando ele está falando sobre o pão da vida, a palavra vai dizer que muitos ouvindo aquilo, deixaram de segui-lo, o abandonaram. Você acha que Jesus se importou porque a multidão parou de seguir ele? Ele ainda vira para trás, olha para os seus discípulos e diz, e vocês, não vão com eles também não? Sabe, amado, porque a palavra ela é uma espada. Ela tem que te ferir mesmo. A função da palavra é te ferir, mas não se preocupe, porque ele faz a ferida e ele a ligará, amados. Tá? Mas a função da palavra é te ferir, é te revirar do avesso, é separar alma e espírito, juntas e medulas. Essa é a função da palavra. Mas nós vivemos dias onde as pessoas querem vir para a igreja para terem o seu ego aliviado. A palavra de Deus não é para te agradar, meu querido. A palavra de Deus é para te transformar. Tá? Essa é a função da palavra, não é te agradar. Você não tem que gostar da palavra. Se você gostar, vai ser legal a beça. Mas você não tem que gostar, você tem que viver a palavra. Você tem que ser ferido por ela, amados. Jacó foi ferido e nunca mais foi o mesmo homem. Tanto fisicamente, porque a partir daquele momento ele passa a ser manco, quanto também espiritualmente, amados. Ele muda, ele é transformado. Só que a gente está fugindo daquilo que opera a transformação em nós. Porque o que opera a transformação não são os seus dias de bonança, não são os seus dias de paz, são os dias de luta, amados. A gente está fugindo daquilo que Deus usa para nos tratar, amados.
Já pensou se José no Egito foge daquilo que Deus tinha para ele, amados? José no Egito, aos olhos humanos, foi decaindo, foi indo de ruim a pior, amados, só foi afundando cada vez mais. E lá no fundo do poço, Deus muda a história dele, amados. Ele sai dali para se tornar governador de todo o Egito. Aceite os processos de Deus na tua vida. Dario falou isso aqui, né? Aceite os processos, amado. Esses processos dos quais você está querendo fugir são aqueles que estão te empurrando para o lugar que Deus deseja que você esteja. Só que o processo dele envolve dor e sofrimento mesmo. Aprenda algo, Deus não tem pena, pena é um sentimento humano. Às vezes a gente tem, né? A gente julga Deus como... Deus não sente pena, amados. Deus não é humano, tá bom? Então não adianta você fazer beicinho, você se contorcer no chão, porque Deus não vai olhar para você e vai falar, ai que peninha. E a gente vai ver aqui que pena é algo diabólico, amados. Pena é algo diabólico. Entendeu? Então com Deus é ou não é? Eu acho que Deus pregou uma peça em mim, né? Porque a vida toda eu tive sempre cabelo raspado, né? E agora eu tô com esse cabelo, esse troço na cabeça aí que tá me dando uma ira. Eu acho que era de tanto eu falar na igreja, ei, deixa Deus bagunçar teu cabelinho de lado, cara. Deixa Deus te desarrumar, deixa Deus tirar a sua camisinha engomadinha que tá dentro da calça, sabe? Deixa Deus pegar e pendurar a gravata na tua cabeça, compadre. Deixa Deus bagunçar a tua história, bagunçar a tua vida. Só que a gente é muito metódico, arrumadinho, certinho, né? E a gente não gosta das coisas. O grande problema é que a gente quer ter controle sobre tudo. E Deus quer que a gente perca o controle. Porque se eu tenho controle, eu não preciso ter fé. Se eu tenho controle sobre a situação, eu não preciso ter fé. Porque a situação está sob controle, eu tenho domínio. A fé é justamente para quando você anda pelo vale da sombra da morte, cara. Sabe? A fé é justamente para esses momentos. Então Deus está querendo desenvolver fé em nós. Só que nós queremos andar num caminho reto. Nós queremos andar, sabe, em um caminho seguro. E Deus está te colocando para andar no meio do abismo mesmo. Para tu olhar lá do alto, sabe? De um lado tem abismo, do outro tem abismo. E só tem um caminhozinho no meio. Deus quer que você ande por aí confiando nele, ande por fé e não por vista. Não importa o abismo que está do lado, cara. Olha para frente, se guia por mim. Se você olhar para frente, não tem como você errar. Não tem como você cair. Não importa o abismo que está do lado. Importa é o Deus que está diante de nós, que está na nossa frente, amados. Fixa o olhar nele. Esquece o que acontece de um lado, esquece o que acontece do outro. O nosso problema é que a gente está olhando para o lado. Isaías vai dizer... No ano em que o rei morreu, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Mas enquanto o rei estava vivo, Isaías não viu. Por quê? Porque ele ficava devotando a figura do rei. Ele prestava reverência à figura do rei, amados. Enquanto o rei estava ali, ele não conseguiu ver o Senhor. Sabe por que você está vendo? Vem para a igreja ver os problemas de todo mundo. Estou cansado de crente assim. Vem para a igreja ver todos os problemas. Sabe? Reclama dos irmãos, reclama do som, reclama do pregador. Se for de mim, aí que reclama mesmo, né? Você está olhando para tudo dentro da igreja, menos olhando para Deus que está nos céus, amados. E enquanto você ficar olhando para o lado, você não vai ver o Senhor. E enquanto você ficar olhando para o lado, você vai ver tudo que está errado realmente. Olhe para os céus, cara. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e terras. Eleve seus olhos, para de olhar. Você está olhando só para os lugares errados. Você está olhando para as suas lutas, você está olhando para as suas aflições, está olhando para os seus problemas, está olhando para as suas perseguições, sabe? Está olhando para tudo quanto é lugar, está olhando para a igreja do lado, está olhando para o ministério de louvor do outro, está olhando para aquele pregador, está olhando para o outro pastor, mas não está olhando para Deus. O teu socorro vem do Senhor, que fez céus e terras. Para de olhar para os lados, olha para Deus, olha para cima, cara. O nosso socorro vem de cima, o nosso socorro vem do alto. Entendeu, amados? Então tem muito cristão assim, levando uma vida mediana, sendo levado pela massa. Em nome de Jesus, tem uma ruptura com isso hoje. Tem uma ruptura com essa vidinha, mais ou menos. Deixa Deus bagunçar o teu cabelinho mesmo de lado, compadre. Deixa Deus fazer algo novo na tua vida. Deixa Deus mudar a tua história. Deixa Deus começar tudo novo. Não tenha medo do novo. Sabe, amados? Eu tenho pregado isso lá na igreja por causa do tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo de transição.
Sabe, Deus começou a mudar, Deus começou a fazer tudo novo. E eu comecei a viver essas transformações dentro de mim. Quero e vou te falar, é a melhor coisa do mundo. Deus começar a fazer coisa, mas só porque eu me lancei. Eu tive que ter coragem, porque o novo assusta. O novo dá medo, amado. Por quê? Porque é novo, eu não conheço. E nós gostamos de ter segurança sobre o caminho que andamos. Olha eu saindo da mensagem, mas amém, tô nem aí não. Sabe? Amados, nós gostamos de ter segurança. Por isso, quando você vai para a igreja, você toma o mesmo caminho, sempre. Por isso, quando você vai trabalhar, você toma o mesmo caminho sempre. Por isso que ontem, né, como a filha do pastor estava falando, nós compramos as mesmas camisas, a mesma cor, só camisa preta, só camisa azul, porque é segurança, a gente sabe que não vai errar. O pastor sabe que ele fica bem de azul, eu sei que eu fico razoável de preto, então vamos embora, para que mudar? Então a gente faz sempre as mesmas coisas, a gente pega sempre os mesmos caminhos, sabe? Para quê? Para ter controle, amados, eu sei por onde eu estou indo, só que o que acontece nisso é que a sua vida vira uma rotina. Ou quantos estão aqui nessa escola hoje e têm levado uma vida espiritual rotineira, amados? Quantos estão aqui e não veem Deus fazendo nada novo? E não é porque Deus não quer fazer, é porque você tem medo de largar a segurança, tem medo de largar o conforto, tem medo de largar aquilo que é cômodo. Você não se desafia. Deus não tem negócio com homens e mulheres covardes. Deus não tem negócio com homens e mulheres que têm medo de enfrentar o novo, de se lançar num desafio, amados. Os covardes, os tímidos, não herdarão o reino de Deus, é o que diz Apocalipse, amados. Seja ousado, seja corajoso. Aqui a igreja cristã, é lugar de cabra macho e cabra fêmea. Amados, é cabra macho e cabra fêmea, compadre. É homem e mulher, sabe? Que não tem medo, que parte mesmo pra luta, que vai pro fight. Isso está em nós, cara. Esse desejo está em nós. Isso é inerente ao ser humano. Isso não é um privilégio de quem é cristão. Isso é inerente, o desejo por mudanças, pelo novo, é inerente ao ser humano, amados. Só que a palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então os filhos das trevas não têm medo de se lançar, de viver novas experiências. Eles vão experimentando, amados. É claro que nisso eles quebram muita cara, muita coisa dá errado. Mas imagina você com o discernimento que Deus te deu. Imagina você que tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Se você se lança, se você resolve viver coisas novas. Cara, larga, deixa a sua arca, como foi pregado aqui, sabe? O apóstolo Luciano falou isso aqui. Larga a arca, já pensou, Noé? Levou tantos anos construindo a arca, teve que começar do nada, não tinha. Teve que começar, a primeira coisa antes de fazer a arca foi construir as ferramentas, que já não foi fácil. Foi desenvolver todo o projeto. Depois ele vai e faz uma arca. Só que a arca tinha um propósito. A arca só teria serventia enquanto houvesse dilúvio, amado. Acabou o dilúvio, aquilo se transforma num monumento. Num lugar só para contemplar, num lugar só para você chegar e olhar. Nossa, que bonito. Enquanto as igrejas, cara, aqui eu falo por alguns aqui que eu sei, Dario, Luciano, outros aí, pastores também, até vocês mesmos que têm viajado, que têm ido em conferências, têm ido em... Quantos lugares você já chegou e talvez você só viu um grande monumento, uma grande igreja. Que lindo, que bonito, olha como ela é grande, olha como é majestosa, caramba, tal. Mas sem presença. Sabe, era como o templo no dia de Herodes, cara. Estava de pé o templo, mas não havia mais revelação da presença, amados. O templo sem presença é apenas um monumento, amados. O que dá vida a todas as coisas, o que enche, o que preenche todo o universo, todas as coisas, é a presença de Deus. Se é grande, se é lindo, se é maravilhoso, mas não tem presença, é só um monumento, amados. Um lugar para ser contemplado pelos homens, mas não um lugar que tem o poder de transformar a vida dos homens. E evangelho é transformação, amados. O evangelho é o poder de Deus para transformar a vida de todo aquele que crê, amados. Isso é evangelho. Se o evangelho não transformou a tua vida, você não tem vivido o evangelho.
Evangelho fala de transformação, de mutação, amados. É algo que você vai mudando constantemente. Não tem a ver com ser volúvel, sabe? Algo que não tem identidade, que não tem caráter, amados. Tem a ver com estar em movimento. E o reino de Deus está em movimento. O reino de Deus está se movendo. O reino de Deus não para de se mover, sabe? É como desde a nuvem lá no deserto, que ia se movendo, o mesmo continua acontecendo hoje. O reino de Deus está se movendo, está num grande movimento, amados. Então nós precisamos estar alinhados com isso, nos movendo quando Ele se move, entendendo os tempos e mudando de acordo com a necessidade que há, amados. Se aperfeiçoando, largando a segurança da arca. Acabou o dilúvio, cumpriu o propósito, não serve mais. Não adianta eu querer ficar agarrado àquilo que foi. Se eu me prender, amados, o passado serve para mim como uma referência do que foi. Amém? O passado serve para mim como uma referência do que foi. Mas o futuro me desafia com a experiência daquilo que pode ser, amados. Aquilo que pode ser. Porque você está apegado àquilo que foi, você está deixando de viver aquilo que pode ser, amados. C.S. Lewis vai dizer que Deus tem coisas infinitamente melhores adiante de nós do que tudo aquilo que nós temos deixado para trás, amados. Tudo que Deus tem para nós está adiante. O que vivemos no passado serviu para nos trazer até aqui. Foi importante para isso, nos conduziu até esse momento, nos conduziu até agora. Mas Deus tem coisas novas, tem outros desafios. Se eu ficar preso, eu não vou viver o novo de Deus na minha vida. E o novo, é bom a gente ressaltar que quando a gente fala de novo, a gente não fala de algo que nunca foi visto, que nunca foi vivido, amado. A gente fala de novo porque é algo que foi revelado para nós nesse momento. Porque não existe, Salomão está certo, não existe nada novo, amém? Não existe nada novo debaixo dos céus, amados. Porque na eternidade tudo é. Na eternidade nada será. Na eternidade tudo é, amados. O que nós precisamos é operar um download, amém? Um download dos céus para a terra, baixar as realidades invisíveis e manifestá-las aos homens de forma visível, amado. Essa é a tua função, cara. E você está aí contando cabeça de gado, tu não é fazendeiro, tu é pastor, compadre. Decide, ou tu é fazendeiro ou tu é pastor. Fazendeiro é que conta, tem 500 cabeças de gado. Não interessa, está envolvido com coisas passageiras, temporais. Ou o templo de Salomão. O templo de Salomão, tá? Que é maior do que qualquer templo que a gente possa construir, muito mais, sabe, majestoso. Deus permitiu que fosse destruído. Deus permitiu que aquilo fosse destruído, amados. E você está apegado aí com essas coisinhas tão poucas, está apegado com o ministério. Não, eu sou líder do louvor, o pastor me trocou, botou outro líder no meu lugar, meu Deus do céu, estou deprimido, não quero mais ir para a igreja. Deus te chamou para você se mover, sabe, entre duas realidades, cara. Deus te chamou para que você se mova entre o eterno e o temporal. Deus te chamou para que você manifeste na terra a realidade do reino, cara. O padrão, 1 João 4,17. Nisso somos aperfeiçoados, para que no dia do juízo tenhamos confiança, tá? Pois assim como Ele é, nós devemos ser também nesse mundo. O chamado não é para que você seja pastor, não é para que você seja bispo, papa, não é para que você seja ministro de louvor, cara, diácono, presbítero, sei lá o que. Tudo isso é muito pequeno, porque assim como Ele é, esse é o chamado. Tu pode ser pastor, pode ser o que tu quiser, compadre, mas enquanto você não for agora como Ele é, você ainda não atingiu o padrão que Ele deseja para a tua vida. O problema é esse, que a gente tem bons pastores, temos bons pregadores, sabe? Mas está faltando cristão. Pessoas
revelem o Pai através de quem são. Jesus olha para Filipe e fala: Filipe, olha só. Filipe diz: mestre, mostra-nos o Pai. Jesus: Filipe, vem cá, tu está tanto tempo conosco que ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Se você não crê pelo que eu falo, creia ao menos por causa das obras, porque as obras testificam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Agora o mundo está clamando para a igreja: mostra-nos o Pai. O mundo está clamando: ei, igreja, mostra-nos Cristo, revela-nos Cristo. Agora, será que nós podemos falar para o mundo como Jesus falou para os seus discípulos? Será que hoje nós podemos chegar para o mundo e falar: ei, olhem para nós, quem vê a nós, vê o Filho, porque nós refletimos o Filho? Não podemos, amados, porque nós refletimos as nossas obras, e as nossas obras são diferentes da do Filho. A obra do Filho é salvar aquele que estava perdido, amados. A obra do Filho é reconciliar com o Pai através do Espírito todas as coisas. Essa é a obra, é isso que o Filho veio fazer: reconciliar com o Pai através do Espírito todas as coisas. Mas nós estamos envolvidos com as nossas coisas, com os nossos afazeres. Então o mundo não reconhece Cristo em nós pela nossa fala, porque o que falamos é diferente de Cristo. Cristo vai ensinar a perder a vida. Nós ensinamos que nós teremos uma vida confortável. Cristo vai dizer: o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Mas nós prometemos carro, casa, dinheiro para os homens. Então o mundo não reconhece Cristo em nós pela nossa fala, e também não reconhece Cristo em nós pelas nossas obras. As nossas obras são diferentes de Cristo. As nossas obras são construir templos, é ostentar através daquilo que pode ser segurado, pode ser tocado. Mas, amados, Deus não se revela em nada do que você tem, porque Ele escolheu se revelar em quem você é. Se Ele não puder se revelar através de você, Ele não vai querer se revelar no que você tem. Deus se move em pessoas e não em coisas, amados. O Espírito Santo habita em pessoas e não em coisas. É fácil colocar um adesivo no carro escrito: a serviço do Rei Jesus. O difícil é arrancar o adesivo do carro e pregar na minha testa. Entender que quem tem que estar a serviço do Rei Jesus não é o meu carro, sou eu, compadre. Deus não quer o teu carro, Deus quer a tua vida. Oh, aleluia. Sabe? Ele quer a tua vida, cara. O teu carro é muito pouco. Nós temos dado migalha para o Senhor, temos dado dinheiro, realmente, temos ofertado, temos dado dinheiro. A igreja tem dado muito dinheiro, legal, é bacana, precisamos disso, sabe? Porque sem dinheiro você não faz a obra. Temos doado carro, temos doado moto, temos doado casa, mas temos negado o principal que Deus quer de nós, temos negado a nossa vida. Já pensou se Deus estivesse nos dando todos os milagres, mas tivesse nos negado o Filho? Com todos os milagres nós iríamos para o inferno, porque milagre não salva, amados. Milagre não salva. Ele nos deu a vida do seu Filho. Entenda, não adianta você dar carro, casa, dinheiro, se você nega a tua vida. Porque de tudo que você tem dado para Deus, o que Ele mais quer é você, cara. Você é a ferramenta, você é o instrumento que Deus usa na obra dEle. Sabe por quê? Você pode ter dado o carro e ter negado a sua vida, mas é impossível você dar a vida e negar o carro. Se você deu a sua vida, o seu carro, a tua casa, o teu dinheiro é do Senhor. Mas você pode estar dando tudo isso para Ele e não necessariamente ter dado a vida, amados. Entenda que a graça trabalha de uma forma diferente, amados. A lei, você era culpado pelo que você praticava, tá? A lei, adultério, era o homem, era a mulher se deitar com outro homem, com outra mulher. Aí era pecado, tá ok? Na lei, você era assassino se você matasse outro homem. Porque a lei só tinha poder para punir prática. A lei só fazia isso, só tinha poder de punir prática. A lei nunca corrigiu a vida de ninguém, amados. A lei não tinha essa força. Agora, na graça,
O Senhor, Ele muda o padrão, amados. Agora, na graça, não é mais a lei trabalhando de fora para dentro. Agora é de dentro para fora, amados. A graça não vem condenar a prática, tá ok? Por mais estranho que possa parecer, a graça não vem condenar a prática, porque a graça age de dentro para fora. A graça vem corrigir o coração, amados. A graça corrige desejos, porque na lei eu podia não praticar, por medo de ser apedrejado até a morte, mas poderia haver o desejo. Eu poderia cobiçar todas as mulheres, eu poderia desejar matar o meu irmão, mas se eu não cometesse o ato, eu não era culpado de nada. Estava tranquilo, estava em paz. Na graça não. Na graça, se você odeia o seu irmão, você é taxado como assassino. Porque, amados, a graça sonda o coração. A graça quer corrigir o desejo do coração, porque se não houver desejo, não vai haver prática, amados. É de outra forma, é outro padrão, é um padrão muito mais elevado, cara. Porque o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. O seu coração revela quem você é. Por isso, todo o tempo que a gente está fazendo, Deus está olhando a motivação, amados. Em todo o tempo que nós estamos fazendo, os homens olham para aquilo que nós fazemos. Deus olha a motivação com a qual você faz. Para Deus não é só fazer, para Deus o importante é a motivação. Qual é o teu desejo? Todo o tempo que você está fazendo, Deus está olhando para o que você está fazendo. Para o teu coração, enquanto você está fazendo, amados. Ele quer saber. Precisa haver em você um desejo por sair, por se desafiar a viver coisas novas, amados. Precisa haver em você um desejo por ir a lugares que você nunca foi, por acessar novas realidades. E aí a gente está vivendo, sabe, um evangelho tão pequeno. Cara, a palavra vai dizer, olha só, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Isso fala de poder acessar duas realidades ao mesmo tempo, céu e terra. A gente ainda não entendeu, a gente canta isso, mas não entendemos o poder disso, cara. Está vivendo conforme que os olhos veem, está andando conforme os olhos apontam. Por causa disso, Ló foi parar dentro de Sodoma e Gomorra, porque andou por vistas. Abraão prosperou no meio do deserto. Abraão poderia ter escolhido o lugar para onde ele ia, porque ele era o patriarca. Ele poderia ter falado, Ló, eu vou escolher para onde eu vou, tá? E você vai no lugar contrário que eu escolher. Mas Abraão fala, ei, pode escolher, Ló, escolhe você para onde tu quer ir. Fala aí para onde tu quer ir. Ló, movido por vistas, olhou as campinas verdejantes, falou, eu vou para lá. Abraão, tá ok, então eu vou para o outro lado. Abraão foi para o meio do nada. Mas no meio do nada, Abraão multiplicou, amados. No meio do nada, Abraão prosperou. Porque é importante não é o lugar para onde vamos, importante não é o lugar onde estamos, amados. O que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher espiritual é o que ele carrega. É o que você carrega dentro de você, o que você carrega tem o poder de te fazer prosperar no meio do deserto, no meio do nada. Para de andar por vistas, para de escolher aquilo que o homem natural escolhe. Esse é o problema. A gente escolhe aquilo que o homem natural escolhe. A gente celebra aquilo que o homem natural celebra. Isso mostra, isso revela que nós somos motivados pelas mesmas coisas que motivam eles, amados. Então somos diferentes no quê? Somos diferentes em quê, amados? Escolha por fé. Tá todo mundo indo para um lado, vai para o outro. Tu tá maluco, tu tá indo para lá, lá não tem nada. Fala, cara, eu não preciso de nada quando o que eu carrego é tudo. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada quando eu carrego o Deus Criador, amado, de todas as coisas dentro de mim. Sabe, é o que a pastora falou aqui. Não é, vou pedir para Deus te abençoar, porque abençoado você já é, você tem que se tornar uma bênção. É isso que Deus fala com Abraão no capítulo 12, amados. Quando Deus tira Abraão
lá de Ur dos caldeus, quando Deus tira Abraão lá do meio da Mesopotâmia, cara, ele precisava abençoar a vida de Abraão, porque Abraão estava saindo do berço da bruxaria, do satanismo no mundo, a Mesopotâmia. Abraão estava saindo desse lugar. Então Deus fala assim, eu vou te dar uma bênção. Primeira coisa, Deus fala, eu vou te dar uma bênção. Só que a gente é responsável por multiplicar aquilo que Deus nos dá, amados. Parábola dos talentos. Aí Deus fala só, eu vou te dar uma bênção, certo? E em ti serão abençoadas todas as nações. Tu, aí ele muda, tu serás uma bênção. Existe um problema em nós. Se nós somos crentes há 5, a 10, a 20 anos e continuamos vindo para esse lugar pedir uma bênção, e até hoje não nos tornamos abençoadores, amados. Deus não quer te dar uma bênção, Deus quer te fazer uma bênção, amados. Abraão se torna, em ti serão abençoadas todas as nações, todos os povos serão abençoados em ti. Os povos seriam abençoados em quem Abraão se tornaria, e não no que Abraão teria, amados. Foi quem ele se tornou após ter sido chamado por Deus. Quem você se tornou depois que Deus te chamou? Quem você é agora? Será que você é o mesmo? As pessoas que te conheceram, quando olham para a tua vida, veem alguma mudança no teu caráter? Vem alguma mudança na tua vida, cara? Porque todo homem que Deus chamou teve a sua vida transformada, teve a sua vida mudada, porque o Evangelho fala de transformar, amados. Evangelho fala de transformar. Deus pega homens, pescadores, coletores de impostos, pegam homens indoutos, pegam homens considerados ignorantes, e Deus transforma eles. O Espírito Santo vai agindo dentro deles, eles vão sendo transformados, ao ponto de fariseus, ao ponto de mestres estarem com eles e falarem, quem são esses homens? Nós conhecemos eles, mas que sabedoria é essa que eles estão falando, se nós sabemos que eles são ignorantes? Porque a unção faz isso, a unção te capacita a fazer aquilo que naturalmente você não seria capaz de fazer, amados. A unção de Deus é para isso, né? Érica aqui citou Isaías 61. Isaías 61 fala do propósito da unção, amados. Existe a consequência é aquilo que vivemos aqui. A consequência é você pular, a consequência é você, falar em mistério, falar em línguas, a consequência é você ter revelação, ter visões. Isso é consequência de ter sido ungido. Isso é porque a unção está em nós. Mas o propósito da unção é o que Isaías 61 fala. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para fala do motivo pelo qual você foi ungido, amado. Aí começa, Ele me ungiu para apregoar boas novas aos cativos, para libertar os presos. E começa a citar tudo que é o propósito que a unção vai cumprir. Aquilo é o motivo pelo qual a unção é derramada. Agora, quando eu deixo de viver o motivo para viver a consequência, eu inverto o sentido da unção, amados. E aí nós temos uma igreja que acaba se tornando mística, mas não missional. Uma igreja que não usa a unção para cumprir o propósito da unção, amados. Lucas capítulo 4, quando Jesus vai começar o seu ministério, ele cita o quê? Isaías 61, amados. Ele fala que ele entra na sinagoga e entregam para ele o livro do profeta Isaías. Quando ele abre, está Isaías 61. Aí ele começa a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para... Ou seja, Jesus entrou numa profecia. E essa era uma das outras palavras que eu queria ministrar. Amados, às vezes a gente está querendo fazer muita força para gerar aquilo que o poder criativo já foi liberado. Você precisa entrar no que foi dito, você precisa entrar no que foi profetizado, amados. Não precisa querer criar, nesse sentido, algo novo. Aí você entra, nesse caso você entra naquilo que já foi dito, porque a palavra que foi liberada gera autoridade para que você cumpra, amados. Jesus faz isso, Ele entra debaixo de uma profecia,
Isaías 61 profetizou 700 anos aproximadamente antes do Messias chegar. Aí o que ele faz? Ele invoca sobre ele aquela profecia. Eu não preciso criar algo novo, já foi liberada uma palavra. Eu vou entrar debaixo da palavra. Porque a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes cumprirá o propósito pelo qual foi liberado. Isaías, quando profetiza em Isaías 61, ele fala inspirado por Deus, amados. Ele libera aquilo que Deus estava falando. O que Deus fala. Deus, ele é criador de natureza, sabe? Ele diz, haja luz, a luz acontece. Mas o segredo é a igreja se encaixar debaixo daquilo que Deus falou. A palavra de Deus, ela é criadora. Deus diz, haja luz. Pum. Não havia átomo, não havia célula, sabe? Não havia nenhuma prótons, elétrons, não havia nenhuma matéria-prima. Deus, se a gente for olhar, Deus na verdade é o único criador, amados. Porque Ele criou a partir do nada. Tudo que os homens criam hoje é a partir de uma matéria-prima já existente. Deus, Ele criou sempre a partir do nada. A palavra de Deus, ela é criadora. O que Deus fala vai acontecer, amados. Talvez coisas ainda não aconteceram, porque nós ainda não nos colocamos debaixo dessas palavras. Porque ao invés de entrar na palavra que já foi liberada, nós queremos liberar novas palavras. E isso também não é totalmente errado, não há problema em você liberar palavras novas, entendeu? Mas o problema é se só estamos liberando novas palavras e se estamos deixando de cumprir as antigas. Aquilo que já foi dito, aquilo que já foi profetizado, amados. Eu tenho certeza que coisas já foram liberadas sobre a tua vida, não foram? Eu tenho certeza que já foram profetizadas coisas sobre você, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre o teu chamado. O que você está esperando para entrar nisso que foi profetizado, amados? Mas talvez aí entra o medo de me lançar, o medo de viver isso. Mas lembra agora da palavra que foi liberada sobre o teu ministério. Em nome de Jesus, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas a minha história é meio doida, porque eu trabalhei 6 anos, sabe? Eu trabalhei 36 horas, já devo ter contado essa história aqui. E o pai do Cris, eu era pior que o pai do Cris. O pai do Cris tinha 2 empregos, eu tinha 3. Eu trabalhei 36 horas durante 6 anos. Eu tinha 12 horas para ser pai, para ser pastor, para brincar com meus filhos, para fazer o Raab, para minha esposa. Eu tinha 12 horas que sobrava para fazer tudo isso. E por diversas vezes ali naquele lugar, eu ficava vendo as coisas acontecerem, as coisas fluírem, né? O pastor Luciano às vezes me chamava, pô, cara, vai ter conferência em tal lugar, bora, Alain. Eu falava, pô, cara, não dá pra eu ir não, cara, tô trabalhando, vou estar de plantão. Aí passava um tempo, pô, cara, vai ter um seminário em tal lugar, bora. Eu falei, cara, não dá não, cara, tô trabalhando. E nunca dava para eu ir, amados. Mas o tempo que eu estava ali, eu tinha convicção que ali era o lugar de Deus para a minha vida. Eu recebi propostas para trabalhar, mesmo eu recebi propostas para ser supervisor na minha firma, sabe? Mas Deus não deixou eu sair daquele lugar. E eu fiquei ali. 6 anos, amados. 6 anos escondido dentro de uma caverna. Mas porque eu chegava naquele lugar e eu falava, quando eu via, né? Às vezes até a Érica ia para as conferências e eu lá trabalhando. E eu falava, Deus, tem uma palavra sobre a minha vida, eu vou ficar debaixo dessa palavra. Eu vou ficar debaixo dessa palavra, Deus. E quando chegou o tempo que a palavra se cumpriu, amados, que Deus liberou a minha vida, eu não pedi para sair do meu emprego, sabe? Eu fui mandado embora depois de 6 anos. E eu estranhei aquilo porque eu era funcionário padrão, cara. Eu era um dos melhores funcionários da firma. E isso quem falava era o gerente e o meu patrão. E de repente me mandaram embora. E eu ia voltar lá, um dia eu me arrumei, eu estava contando essa história esses dias. Eu me arrumei e eu ia voltar lá. Eu ia falar, não, tem alguma coisa errada. E cheguei a botar a roupa, na hora que eu ia sair de casa, eu lembrei que eu tinha dado a minha vida para Deus. Eu falei, Deus, guia a minha vida é o Senhor. O Senhor sabe que eu tenho família, que eu tenho esposa, que eu tenho filhos, que eu tenho contas para pagar. Minha vida está nas tuas mãos.
Amados, até então, eu nunca tinha atravessado a rua para pregar na esquina, nunca tinha sido convidado para pregar num velório, nunca. Fui mandado embora numa quarta-feira, pela primeira vez, depois de 6 anos. No sábado me chamaram para ministrar no Rio de Janeiro. Peguei e fui lá, ministrei, ganhei uma ofertinha, voltei para casa, amém. E orando, falei, o que vai ser da minha vida? No outro sábado, de novo, alguém entra em contato e me chama para ministrar no Rio. Falei, vamos embora de novo. Fui lá, ganhei outra ofertinha, voltei para casa, né? Comprei um colchão duro, comprei um patinho para fazer carne moída e voltei para casa. No outro sábado, de novo, me chamou para pregar. Aí depois na outra semana, sexta e sábado. Aí na outra semana me chamou para pregar na sexta e sábado. Depois na outra semana, quinta, sexta e sábado. Depois passar 1 mês, 2 meses, achei que você venha aqui, cara, vem pregar sexta, sábado e domingo. Amados, aconteceu em 3 meses aquilo que não tinha acontecido em 6 anos. E depois que eu fui mandado embora, eu nunca mais parei. E quando eu fui mandado embora, né, igual todo pobre, eu pensei logo na minha rescisão, né, essas coisas todas, né. Eu falei, pô, trabalhei 6 anos, vou ser mandado embora, vou receber um dinheirinho, né, cara. Vou ficar uns 5 meses sem trabalhar. Além da rescisão, fundos de garantia, ainda tem seguro-desemprego, vou ficar uns 5 meses sem trabalhar. Trabalhei 6 anos, 36 horas, eu mereço um descanso, eu mereço. Vou ficar 5 meses sem fazer nada, né? Aí tá bom. Aí fui e recebi lá a rescisão, peguei o fundo de garantia, igual todo pobre faz. O que eu fiz com o meu fundo de garantia? Fui para Casa Bahia. A minha felicidade é um crediário. Casa Bahia. Profeta, né? Morreu há pouco tempo. Fui pra Casa Bahia. Eu crente que eu ia comprar uma porção de coisa, né, cara? Pô, cheguei lá, comprei um fogão, um sofá, uma cadeira, acabou a rescisão. Eu falei, ué, cara, eu ia ficar 5 meses sem trabalhar, agora eu vou ter que voltar a trabalhar amanhã. Já foi embora o dinheiro, cara, da rescisão. Gastei tudo. Mas era Deus. Sabe? Porque Deus queria me ensinar a viver por fé. Alan, agora você vai viver. Eu não te tirei de lá para você ficar à toa. Eu te tirei de lá para você trabalhar para mim. Agora você trabalha para mim, Alan. Você vai trabalhar para mim. Você vai viver agora. Você não precisa confiar no que você tem. Você não precisa confiar no seu dinheiro, na sua rescisão. Não, Alan. Eu acho que ali Deus até liberou o devorador mesmo, pai. Deus falou, vai lá e pega tudo dele. Que eu quero ensinar ele a aprender a viver por mim. Na minha dependência. Sabe, amados, e desde então, não consegui descansar. Eu achava que eu trabalhava muito 36 horas, coisa nenhuma, amados. Agora é que eu trabalho muito. Agora é que eu não paro, amados. Entende? Às vezes eu chego em casa num dia, fico um dia em casa, no outro dia eu já viajo de novo. E tem que ir, cara. E tem que ir. Eu fiz muitas orações para Deus, sabe? Estou esperando se cumprir. Mas uma oração Deus ouviu na hora. Quando eu orei, falei, Deus, consome a minha vida pelo teu reino. Eu quero que a minha vida seja consumida. Essa oração ele ouviu e está cumprindo direitinho. Aqui eu pedi um carro, uma casa, ele ainda não... Mas essa de consumir a minha vida, ele está cumprindo direitinho. Ele, Alan, tá bom, então agora. Sabe, amados? E graças a Deus, porque a gente gasta a nossa vida em tanta coisa supérflua, né? A gente gasta a nossa vida em tanta besteira. Eu tenho gastado a minha vida, cara, mas pelo reino de Deus. Eu tenho dado e eu chego cansado. E a minha esposa fala, meu bem, você não vai não. Eu falo, eu vou, meu bem. Eu tenho que ir. Porque depois, quando a gente vê o resultado, depois quando a gente recebe o feedback da galera, eu falo, tá vendo, eu precisava ir, meu bem, olha o que aconteceu. Ô, amados, é de Deus hoje, nem levantou plaquinha e eu já estou terminando, Júnior. Guarda teu coração, Júnior. Quando eu for ministrar, tem que dar um calmante pro Júnior. Ele nunca sabe o que vai acontecer. Amados, você veio aqui, não foi à toa, cara. Mas se você veio a esse lugar e quiser manter a tua posição, esse lugar não vai ter serventia nenhuma para você. Eu abaixei. Pega ela de novo pra gente lá, Luciano.
Ó, não é todo mundo que tem, né? Um apóstolo que te acompanha. Lá em Bom Jardim foi a mesma coisa, botei ele no meio do sol. Meio-dia em Bom Jardim, um calor, um solzão, rapaz. Eu falei, Luciano, pega o violão aí, ó, vem pro sol comigo. Right, show. Sabe, amados, eu sou assim, eu começo pelo fim, eu termino pelo meio. Eu não estou preocupado com isso aí, não. Eu ia falar de espiritualidade desumana. Mas Deus manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, amados? Então, como eu estava dizendo, se você veio para esse lugar e quiser manter a tua posição nesse lugar aqui, não vai mudar nada na tua vida. Eu gosto de vir para cá, não só porque eu ministro, sabe? Mas eu gosto de vir para receber, cara. Sempre que eu estou aqui, eu falo para Deus, Deus, eu quero receber. E o tempo que eu tenho passado aqui já tem feito muito bem a minha vida. A gente está vivendo um momento em Macaé, na igreja, meio turbulento. Quem passou por aí há mais tempo sabe, né, que toda igreja passa por esse momento, né? Um momento um pouco mais turbulento. E os dias que eu cheguei aqui já me fizeram bem, amados. Só de conversar, né, com o Dari, com o Luciano, as conversas que a gente foi tendo, as ministrações que já foram acontecendo. Então eu já estou de uma forma diferente do que quando eu cheguei aqui. Já estou com meu coração mais em paz, meu coração, sabe? Então eu não venho só para ministrar, amados, porque seria pobreza espiritual minha estar num lugar como esse, estar num ambiente como esse e só querer ministrar. Não, eu sou ministro, eu só prego. Não, mano, do jeito que vocês querem receber, eu estou querendo, e talvez eu queira até mais. Eu estou querendo sugar, estou querendo receber sobre a minha vida, e eu já tenho recebido. Não tenha medo, cara, daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Talvez você veio aqui buscando ouvir uma coisa e Deus vai te dar uma direção totalmente contrária daquilo que você estava querendo ouvir. Não se assuste, é de Deus, amados. É Deus bagunçando o teu cabelinho. É Deus mudando as suas estruturas. Deixa Deus te revirar no avesso nesse lugar. Deixa Deus te esmiuçar, amado. Deixa Deus te quebrar. Torna a dizer, Ele faz a ferida e Ele a ligará. Saia desse lugar ferido. Saia desse lugar ferido por Ele. Saia desse lugar marcado por Ele. Peça para Ele, Senhor, faça algo novo na minha vida. Faça algo novo no meu ministério. Eu vim aqui buscar algo novo. Eu quero voltar levando algo novo, ó Pai. Talvez você chegou aqui fazendo 1000 planos, mas Deus está te dizendo que não são os teus planos, cara. É outra coisa. É outra coisa. Os dias são diferentes, amados. Estamos próximos da volta do Senhor Jesus. As coisas estão mudando, amados. O cenário espiritual está mudando. Esqueça o que você planejou para o teu ministério. Esqueça o que você preparou. Entre naquilo que Deus está fazendo. Se torne uma bênção nesses dias. Seja um abençoador, não alguém que só quer receber bênção. Isso é egoísmo espiritual. Só quer receber, mas não libera. Só recebe, mas não abençoa ninguém. Se torne um abençoador nesses dias, amados. Desde que as pessoas que trabalham com você sejam tocadas pelo que você carrega. Desde que as pessoas que tenham contato com a tua vida, que entrem na tua vida, sejam servidas pelo que você carrega. Libera esse rio que Deus pôs aí dentro. Deixa esses dias marcarem a tua vida. Muita água ainda vai rolar aqui, amado. Muita coisa vai acontecer aqui. Uou!
Ora, baixei. Se coloque de pé, amado, em nome de Jesus.